Irmãos, então vamos dar seguimento aqui do verso 12 do Evangelho segundo Tomé. Os discípulos disseram ao Salvador: Sabemos que te apartarás de nós. Quem será aquele que nos vai chefiar? Salvador disse-lhes: no presente estágio, dirigi-vos a Tiago, o justo, para que os assuntos do céu e da terra incorporem-se no ser. Então, naqueles dias, irmãos, ainda quando ele estava entre eles se perturbaram a respeito de que o Salvador os ia deixar. E quem ia chefiar eles? Então, ele os instruiu dizendo que, na verdade, eles teriam que procurar Tiago, o justo, no presente, ali naquela hora, né? Porque até aquela hora ele ainda não havia enviado o seu espírito. Então, Tiago ficou como uma coluna entre o céu e a terra, para que o mundo se equilibrasse sobre Tiago. Diferentemente do que diz a sua Bíblia, que Pedro, ele é quem tem a chave do reino do céu. Então, quem foi deixado ali naqueles dias pelo próprio Salvador foi Tiago. E nós vimos muito bem claro, né? E agora aqui no verso 13, disse o Salvador aos seus discípulos: Fazei uma comparação e dizei-me com quem me pareço. Simão Pedro respondeu-lhe: És como um anjo justo. Mateus disse: És como um sábio. Disse-lhe Tomé: Mestre, meus lábios são totalmente incapazes de dizer-te com quem te pareces. Então veja, irmãos, cada um tinha uma visão a respeito do nosso Salvador. Porém, o Salvador disse: Não sou teu mestre. Falou a Tiago, né? Respondendo a Tiago, a Tomé, quer dizer. Mestre, disse Tomé, né? Mestre, meus lábios são totalmente incapazes de dizer-te com quem te parece. O Salvador disse a Tomé, né? Não sou teu mestre, porque bebeste e te tornaste ébrio com a fonte borbulhante que te desvelei. E ele o tomou e o levou à parte e disse-lhe: Disseste 3 palavras. E disse-lhe 3 palavras. Quando Tomé tornou para junto dos companheiros, perguntaram-lhe: Que te disse o Salvador? E Tomé respondeu-lhe:
Se vos disser uma só palavra, uma só das palavras que ele me disse, pegareis pedras e me apedrejareis, e sairá fogo delas e sereis queimados. Então veja, irmãos, que o nosso Salvador sempre fazia isso quando estava com os discípulos e ele via que um deles tinha percebido alguma coisa a mais do que os outros, então ele chamava eles à parte e fazia revelações em particular a eles. E aqui nessa passagem ele revela 3 palavras a Tomé. E aqueles outros ficavam ali, né, de orelha em pé, querendo saber o que era que tinha dito. Então perguntou para ele, o que ele te disse? Olha, se eu vos disser uma das palavras que ele me disse, vocês vão pegar em pedra e vão me apedrejar. E fogo sairá dessa pedra e queimará a vós. Então veja, irmãos, que o nosso Salvador, ele precisa que nós o conheçamos, assim como Tomé o conheceu ali naquela hora. Quando ele perguntou para eles com quem ele se parecia, então Pedro tinha uma visão, outro tinha outra, outro tinha outra, mas Tomé tinha uma visão além. Ele falou, olha, não tem palavras que possa descrever com que te pareces. Então o Salvador disse para ele, falou, olha, Tomé, quando ele chamou ele de mestre, né? Eu não sou o seu mestre. Por quê? Por que o Salvador disse que não era o mestre de Tomé? Porque Tomé tinha bebido da fonte borbulhante do Espírito e tinha se tornado um ébrio, um embriagado do Espírito. Porque quando nós falamos assim, um embriagado, todo mundo já cuida que seja mal a palavra embriagado. Mas isso depende de que embriaguez a pessoa tem. No caso deles ali, ele estava embriagado pelo Espírito Santo, separado do Pai das luzes, né? Então, de forma que a embriaguez dele era perfeita, porque bebeu da fonte borbulhante que o Salvador deu a ele a beber. Aquela mesma água que ele ofereceu para aquela mulher no poço de Jacó. Se tu soubesse que a gente pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Esse farinha tinha uma fonte, jorraria daqui para a vida eterna. Tomé bebeu desta água, então ele já não necessitava mais de mestre, né? Assim como no verso anterior, ele falou também que qualquer dúvida que eles tivessem a respeito de qualquer coisa entre o reino do Pai e a terra, que eles procurassem a Tiago, o justo. E aqui, irmãos, nós compreendemos então que realmente aquele que bebe dessa fonte borbulhante, que é o Espírito, ele não necessita de mestre. E é por isso, irmãos, que eu não vou mais em templos religiosos, porque eu tenho bebido desta fonte borbulhante também. E você que está aí assentado do outro lado, você também pode beber desta fonte, se tornar um ébrio no espírito, claro. Não estamos falando de bebidas materiais, mas espirituais, e se fará
dentro de ti um mestre, o Espírito do nosso Salvador, que nunca nos deixou. Ele diz que ia para o Pai, mas envia o Espírito que ficaria conosco até a consumação de todas as coisas. Então nós vai ter que esperar lá por fim? Não. Cada um que recebeu e bebeu dessa fonte, ele agora, ele se tornou um com o nosso Salvador. E é um vivo entre os mortos e não mais morrerá. Recebeu a vida eterna, ressuscitou, um vivo entre os mortos, crucificando a sua carne com as suas paixões. Veja, irmãos, o quanto é profunda essas palavras e veja que você nunca ouviu isso em nenhum templo de pedra. E nem vai ouvir, porque este evangelho não é pregado lá. Veja onde eu estou aqui. Na natureza. Assim como ele, quando veio, se encontrava com os seus em lugares semelhantes a esse que eu estou aqui. Quando se reuniam ali, no templo em Jerusalém, no pátio do templo, é porque as pessoas estavam ali. Então, se ele veio a falar a pessoas, ele tinha que procurar lugar aonde estava. Mas sempre quando ele estava com os seus discípulos, ele se colocava num lugar como esse para que ele pudesse passar ali os ensinamentos e os ensinar a respeito do reino do Pai. De modo que você pensa, não, mas e se os irmãos lá, né, do templo religioso, não pode ser pregado? Essas palavras, elas têm que ser dadas de graça. Então nada que não dê lucro para eles não serve. Nada que tire as pessoas do templo não serve. No entanto, irmãos, a minha luta é grande, porque esse sistema religioso, ele tem o seu poder nesse mundo. E ele sacrificaram nosso Salvador juntamente com os seus discípulos e consumiram com suas palavras. Porém, agora de volta, vão continuar fazendo o mesmo, perseguindo, e você se inscreve, ele te desinscreve, você dá um like, ele tira um like. Então, eu vejo isso acontecer e sinto na minha pele o que está acontecendo. Porém, vou fazer a minha parte, né? Vou fazer os vídeos, colocar aqui enquanto for possível e espero que dê frutos para o reino do nosso Pai. Então, irmãos, vamos dar seguimento, né? Falou Salvador e disse-lhes, lhes disse o Salvador, se jejuardes, nós vemos que lá atrás fizeram umas perguntas para ele, como que deveria orar, como que deveria fazer isso, fazer aquilo, que eles faziam lá no judaísmo. Porém, o nosso Salvador trouxe uma boa notícia totalmente diferente para judeus, gentios, gregos, bárbaros, toda tribo, língua e nações. Um ensinamento universal, ao contrário do Velho Testamento, que é só para judeus, né? Então, aqui ele vai responder aquela pergunta que eles fizeram lá atrás, como que devia orar, como que devia fazer. Aí o Salvador lhes disse,
Se já enjoardes, pecareis contra vós próprios. Se orardes, sereis condenados. E se derdes esmolas, levareis malefício a vosso espírito. Quando fordes a quaisquer terra, e ao vanguear pelas redondezas, vos receberem, comei o que puserem à vossa frente. Curai os que estiverem doentes em meio deles, pois o que entrar pela vossa boca não vos corromperá, mas o que sair da vossa boca, isso vos corromperá. Veja, irmãos, então, os ensinamentos, como são opostos aos ensinamentos do Velho Testamento, onde dizia: isso é imundo, isso é aquilo outro, e não pode ser comido e tal e coisa. Mas o Salvador mostrou numa visão para Pedro um lençol que descia do céu, atado pelas quatro pontas. Pedro estava na sua oração e sentiu fome e foi preparar alguma coisa para comer. Quando então desceu do céu este lençol, segurado pelas quatro pontas, e tinha ali toda a espécie de animais, e disse: olha, mata e come. Pedro disse, no entendimento dele, como um bom judeu que ele era, né? De maneira nenhuma, Salvador, nunca comi nada comum e imundo, então não vou comer isso aí não. Então Salvador disse a ele: Pedro, não faça comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Porque ele queria ensinar para eles que, de fato, a lei, com os seus ensinamentos, não podia salvar. Eram mandamentos que, apesar de serem bons, eles entendiam só materialmente. Não compreenderam pelo Espírito. Então, executava na carne. E agora aqui de novo o Salvador ensinando para eles que as coisas não eram da maneira que eles pensavam. Então falou aqui, se você der esmola, você complica com a sua vida. Uai, irmão, então nós não pode dar esmola? Quando Pedro chegou à porta daquele templo e que estava lá aquele homem, assentado à porta do templo junto com os outros que estavam com eles, outros discípulos, aquele homem pediu-lhe esmola. Falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Bom, nós temos aqui o governo, nós temos os outros que fazem essa parte aí da ajuda aos pobres. Porém, nós, como discípulo do nosso Salvador, o que temos que levar? Ele disse, falou: olha, vocês não levam dinheiro, nada nos vossos cintos, nem alforge, mas na casa em que chegardes, chegando lá, o que se puserem diante de vós, comei, né, com ação de graças, comei, curai os enfermos, fazei a obra que ele enviou eles a fazer. De modo que ele não chamou ninguém para dar esmola, para isso, coisa dessa vida, não. Claro, tem outros mandamentos em que ele mesmo diz que se alguém vir
nos pedir emprestado, nós devemos de ajudar e não virar as costas. Porém, irmãos, o mais importante é a vida espiritual. Agora nós vamos entender só pelo espírito, não vamos cumprir também com a parte material. Vem alguém aqui e me pede, olha, eu tô com fome lá em casa, tô sem arroz e eu, né? Você podia me arrumar aí um copo de arroz, um copo de feijão para mim, minha mulher, meus filhos. Se eu tenho que dividir, né? Então não é o caso. Só que os discípulos, eles foram enviados a isso. Eles não podiam levar dinheiro, eles não podiam levar nada. Eles tinham que ir como os pássaros. Ele falou, você não vê os pássaros, eles não trabalham, não plantam, e no entanto o vosso Pai sabe o que lhe é necessário. E não deixa que nada falte a eles. Então vocês vão da mesma maneira. Para que isso, irmão? Para que nós possamos exercitar a nossa fé, saber que assim como nosso Pai cuida dos pássaros e veste as ervas da terra, né? Ele citou o lírio do campo, que nem Salomão, com toda a riqueza e glória, se vestiu como qualquer um dos lírios do campo. Então nós compreendamos isso. Não está dando aqui mandamento para você não ajudar aqueles necessitados, é claro. Porque se temos que partilhar. Ele disse até mais, se ele te pedir a capa, a túnica, deixa-lhe também a capa. Se te falar, vamos comigo uma milha, caminha com ele 2. Assim nós estamos manifestando que o Espírito do nosso Pai está em nós. E a respeito da oração, não useis de vãs repetições, como diz, né? Oração sem entendimento, sem o Espírito, ela não passa. Você ora, você está falando de coisa material, e coisa material é tudo aqui embaixo. Então, o que nós temos que buscar, as espirituais, e as outras nos serão acrescentadas, né? O Salvador disse: quando virdes aquele que não nasceu de mulher, prostrai-vos de face no chão e adorai-o. Ele é o vosso Pai. Veja, irmãos, eu tenho batido nessa tecla desde o princípio, que ele não nasceu de mulher, como nos foi ensinado por esse evangelho corrupto que aí está. E ele disse isso para os seus discípulos ali no evangelho que nós estamos lendo que é de Tomé, o Dídimo, né? Quando virdes aquele que não nasceu de mulher, prostrai-vos de face no chão e adorai-o. Ele é o vosso Pai. E é o que acontecia. Quando ele se punha perante eles, aparecia entre eles, todos eles caíam com o rosto em terra e adorava ele. Por quê? Porque ele é o nosso Pai. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O nome do Pai está no Filho, o nome do Filho está no Pai. Então, não tem de maneira nenhuma separação. Porém, o que fica muito claro aqui é o que ele diz: quando virdes o que não nasceu de mulher, como diz esse evangelho corrupto, que ele nasceu de uma mulher. Esse é outro, é o morto.
E o não nascido de mulher é o vivo. É perante esse que temos que nos prostrar. No entanto, o que se faz nos templos de pedra feitos por mãos de homens é servir o morto e não o vivo. Por isso, devemos de conhecer essas palavras, meditar e deixar com que o Espírito do nosso Pai nos guie para que possamos então conhecer a verdade e reconhecer quem é nosso Salvador. Ele falou uma coisa interessante, irmãos, a respeito de, creio que foi Paulo que disse sobre discernir o corpo do nosso Salvador. Eu discerni que é um corpo espiritual, não nascido de mulher, como disse aqui. Então, quando você está em um templo, você não discerniu o corpo do nosso Salvador e come e bebe daquela santa ceia que você acha que é santa para sua própria condenação. Porque ele é a palavra. Ao invés de você comer um pão dentro de um templo pagão, dizendo ser parte do corpo de um morto, você devia de estar se alimentando destas palavras que eu aqui agora estou me alimentando, e creio que se realmente o Espírito do Pai habita em vós, que está aí do outro lado, deve estar sendo alimentado também. Então você discerniu o que é o corpo. O corpo não é aquele pãozinho com vinho lá do templo de pedra, do templo pagão, mas é se alimentar da palavra e pelo Espírito entendê-la para que viva a sua alma. Mas aquela santa ceia que você come e bebe do morto só te faz mal, porque você não discerniu o corpo do nosso Salvador e está enganado, cuidando que está comendo do corpo do nosso Salvador. O comer do corpo, logo, é se alimentar da palavra, porque ele é a palavra. Então ele disse: o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Logo, o corpo ele está regado pelo sangue, não é, irmãos? Então, se nós comemos da palavra, estamos comendo da palavra e bebendo também do seu sangue. Porém, aquele que você come no templo pagão de nada serve, a não ser para a sua condenação. Que fique bem claro que ele não foi nascido de mulher. Então, quando virdes o não nascido de mulher, prostrai-vos perante ele. Porém, no templo pagão se prostra pelo um que foi nascido de mulher e foi morto, e continua morto, porque o que realmente ressuscita é a nossa alma. Então, nunca uma carne. Por quê? Porque ele não tem poder de ressuscitar a carne? Não, ele ressuscitou, não diz lá de Lázaro. E após a consumação das coisas ali em Jerusalém, muitos mortos voltaram à vida, porém todos eles tiveram que morrer de novo. Então, não é nada demais para o nosso Salvador, agora aqui, aí aonde você está, ele
ressuscitar alguém na carne. Porém, vai morrer. Porque ao homem, nessa carne, esse corpo carne só vai viver uma vez. Porém, a alma não. A alma, ela vive. E até o fim dos tempos, se realmente ela se unir com o Espírito, será salva. Mas se de maneira nenhuma ela aceitou o que ela veio fazer aqui, então ela será desfeita, será exterminada para sempre. Essa é a segunda morte. Disse o Salvador: os homens possivelmente pensam que vim para derramar a paz sobre o mundo. E o que eles não sabem é que vim para derramar discórdia na terra. Fogo, espada, guerra haverá, pois 5 em uma casa, 3 estarão contra 2 e 2 estarão contra 3. O pai contra o filho contra o pai. E eles serão solitários. Então está aqui, irmãos, no templo de pedra. Ele diz: não, é aquela relia lá na sua casa. Você está aqui nessa igreja, um está na assembleia, o outro está na congregação, o outro é católico, o outro é espírita, e por isso que vira essa guerra lá e coisa e tal. Mas não é disso que ele estava falando. Ele disse que não viria trazer paz, ele viria trazer guerra e confusão, derramar contenda sobre a terra. A terra é o quê? O nosso corpo. O nosso corpo é a terra. Então o nosso corpo também é a casa onde está a nossa alma, aonde também está o espírito do nosso Pai. Então aqui nós conhecemos 3: corpo carne, corpo alma e o corpo espírito. Porém tem mais 2 nessa conta aqui que está faltando. E esses 2 quem são? O destino, que traz já em si o dia da sua nascimento, o dia da sua morte, a sua vida toda está gravada no destino. Isso para aqueles que não receberam o Espírito, mas uma vez que você recebe o Espírito e o obedece e anda por ele, se faz um com a sua alma, esse destino perde a sua força. Mas ainda falta o falso espírito, que é semelhante à nossa alma. Só que é uma alma diabólica, ela puxa só para as coisas desta vida. E ela está atrelada juntamente com o espírito, com a nossa alma. Então tem 4 que estão presos um ao outro. Porém o espírito é livre, porque o Deus deste século, ele não pode, ele é uma alma sem espírito, então ele não pode nunca contra o espírito. Então o que acontece? Tendo esses 4 ligados, se você conseguir separar-se desses outros 3 e se unir ao espírito do Pai, ao espírito que veio de cima, esse sim vai se ajuntar com a sua alma e se tornarão o que está dito aqui: 2 contra 3. E 3 estarão contra os 2. Porém, se a sua alma ficar unida àqueles 3, formando 4, por fim, o espírito, por estar livre, ele vai e você, a sua alma, será
condenada. Por quê? Porque você fez a vontade daquele espírito falsificado que estava dentro de você, quando você cumpriu as paixões da sua carne, os seus desejos. De modo que, e como eu corto esse laço, irmão Weber, para mim ficar livre desse espírito? É fácil para mim te dizer, porém é difícil para você fazer. Você deve crucificar a carne com as paixões dela. Rejeitar tudo que você sabe, tudo que você conhece que não tem valor para sua alma e se unir ao Espírito. É isso. Porém, mas aí eu vou ter que deixar 2000 anos de história que eu acreditei que era verdade. Não interessa, é uma mentira. Pode ser a mentira bonita como for. Se ela é uma mentira, não serve. Precisamos da verdade, ainda que ela seja um tanto estranha, né? Como essas coisas. Por quê? Porque o nosso Salvador disse isso. Falou, olha, as coisas do nosso Pai é loucura para os homens. E, no entanto, ele foi chamado de louco, juntamente com seus discípulos. Eu já fui chamado de louco, de que eu estava doente, de que eu precisava tratar, eu tinha que ir no psicólogo, precisava ir também num psiquiatra, porque você tá. Aí eles têm aquela conversa, não, e o cara não vai porque ele tem medo de achar que tá louco. Falou, não, pois eu vou. Se o papo de vocês é esse, vamos lá. Fui lá, tive as minhas entrevistas lá com eles e eu confesso para vocês que eles não acharam nada de errado. Não. Por quê? Porque eu não estou louco, porém, eu estou falando de coisas que estão acima e não das que estão abaixo. Eles conhecem as que estão abaixo. Então aqui eles dizem que são mestres, são isso, são aquilo, são médicos, são doutores, mas não têm conhecimento daquilo que é espiritual, daquilo que vem de cima. E isso para mim é nada. As coisas da matéria, porém, as coisas que veio do nosso Pai. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui e nós continuaremos num próximo vídeo.